Fala pessoal, aqui é o Bruno do canal Ouvido Pensante e hoje a gente vai inaugurar a nossa série sobre os lançamentos do mês. A gente aqui no Ouvido Pensante tem o propósito de criar um espaço para refletir sobre música, teologia e espiritualidade, mas obviamente que a gente vai trazer para vocês um pouco das novidades que acontecem no agitadíssimo mundo da música, compartilhando o que vale a pena ser ouvido, o que você pode descobrir, acabar gostando e quem sabe virar a sua banda ou seu artista favorito. As nossas curadorias mensais vão contribuir muito para isso. A gente estreou o nosso canal fazendo um vídeo comentando os nossos lançamentos favoritos da primeira metade de 2022. E a partir de agora, a partir desse vídeo, a gente vai apresentar todos os meses um resumo dos melhores lançamentos de cada mês, citando aí o que chamou a nossa atenção, os nossos álbuns favoritos, trazendo indicações. Então eu e o Hudson vamos revezar nessa tarefa de compartilhar com você as novidades do mundo da música. Começando do começo, a gente vai falar um pouco sobre os melhores lançamentos, os lançamentos mais legais de agosto de 2022. Eu queria compartilhar aqui com você 10 discos que chamaram minha atenção, despertaram minha curiosidade, me fizeram ir mais a fundo na obra de alguns artistas e bandas. Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui esses 10 discos e comentar um pouco mais do top 3. Eu vou citar os álbuns, falar quem são os artistas, e lá para o final da nossa conversa, do nosso vídeo aqui, eu vou compartilhar algumas canções que chamaram minha atenção no top 3 de cada um deles. Para começar a nossa lista de melhores do mês, de favoritos do mês, eu queria apresentar para você um artista que chama Tony Molina. O Tony Molina, que começou no lado mais hardcore do rock, passou a fazer o que a gente chama de power pop, que são músicas à base de guitarra, músicas rápidas, bem leves, amenas, com letras bem simples, mas que tem um som bastante agradável, uma sonoridade bastante agradável. O Tony Molina, um jovem artista, lançou nesse mês de agosto o álbum In The Fade. Essa é a minha primeira indicação. Se você gosta de músicas com uma boa levada de guitarra, um álbum bastante sucinto, são faixas bem curtas, de power pop, rock alternativo, fica a dica aqui do Tony Molina com o álbum In The Fade. Em nono lugar da minha lista, eu coloquei o contraste de um artista jovem americano, um experiente artista brasileiro, o pianista João Donato. Ele lançou, se não me engano, depois de 20 anos, o primeiro álbum de inéditas, chamado Serotonina. No álbum Serotonina, o João Donato, um exímio pianista, ele traz pra gente uma mistura de jazz, MPB, bossa nova, um clima bem leve, descontraído, um ótimo álbum pra gente se divertir ouvindo. Depois do João Donato, eu quero recomendar uma banda que eu ouvi há bastante tempo atrás, mas não acompanhei muito. E agora, em agosto desse ano, eu escutei o novo disco deles e percebi, e de fato eu lembrei de várias coisas que eu tinha pensado da primeira vez que eu ouvi um álbum dessa banda. É uma banda de rock alternativo norte-americana chamada Silversun Pickups. O Silversun Pickups tem um som bastante enérgico, às vezes atmosférico, bem carregado, sabe? Aquele tipo de música bem carregada, com muitos elementos. Tanto é que eles têm até um disco instrumental que puxa bastante pro pós-rock, que é aquele tipo de rock bem carregado, meio enevoado, cheio de camadas, bem atmosférico. O Silversun Pickups lançou o álbum Physical Thrills e traz, de fato, essa tendência da banda de um som bem potente, com alguns trechos mais pop também, bem cantaroláveis. É mais um álbum para você que pode gostar de bastante guitarra, de músicas, aquele tipo de música para andar de carro na estrada, sabe? Essa é a indicação do Silversun Pickups com o disco Physical Thrills. Saindo do rock alternativo, carregado de guitarras, e indo agora para uma parte bem inovadora e desafiadora até, do jazz, eu quero recomendar o 7º álbum aqui da minha lista de lançamentos de agosto, que é o disco Not Tied, da dupla Domi e J.G. Beck. É um duo formado por uma pianista francesa e um baterista norte-americano.
Eles trazem uma releitura do jazz, misturando jazz com músicas mais experimentais, um pouco de hip hop, tem inclusive participações do Anderson .Paak. Para quem não conhece, o Anderson .Paak, um artista influente do R&B contemporâneo, ele que lançou o álbum ano passado com o Bruno Mars, né, com a dupla Silk Sonic, o projeto Silk Sonic. Ele participa desse disco com a Domi e o J.G. Beck, e eles transitam entre o jazz, o fusion, que é um jazz um pouco mais mesclado com outros estilos de música, e é uma combinação interessante porque leva até o lo-fi. O que é o lo-fi? Lo-fi é aquele tipo de música que soa com uma gravação bastante rudimentar, sabe? E é curioso que, apesar de ser o encontro de uma pianista jovem, mas prodigiosa, com um baterista bem técnico, esse álbum tem essa leveza do clima lo-fi. Não é aquele tipo de jazz, aquele disco de jazz cansativo, extenuante, de tão virtuoso que é, sabe? Então, se você quer ouvir algo que tem um requinte instrumental típico do jazz, explorado no piano e na bateria, mas quer sentir também um ambiente mais ameno, fica aqui a indicação do álbum Not Tight, Domi e J.G. Beck. Agora, a sexta indicação da minha lista é do artista C. Duncan, que assina como C. Duncan, é o Christopher Duncan. O Christopher Duncan lançou em agosto desse ano o disco Alluvion. É um álbum que a capa traz já esse sentimento meio idílico das canções. São canções bem contemplativas. O Christopher Duncan trabalha muito com sintetizadores, com teclados, criando essa paisagem meio campestre futurista, eu diria. E isso combina muito com o perfil desse artista, que traz referências de música clássica, música erudita, mas mistura isso com as sutilezas do indie pop. E é isso que ele aplica no disco Alluvion, que tem canções bem emotivas, eu diria, bem contemplativas também, e é o tipo de disco que funciona muito bem com a projeção de um mundo para você participar. Você realmente se sente dentro da paisagem que o Christopher Duncan colore para formar esse álbum, esse repertório. E agora a minha quinta indicação da lista de favoritos de agosto, lançamentos de agosto, é de uma dupla consagrada dentro do meio independente, da música independente, principalmente da vertente pop contemporaneamente, formada pelo Panda Bear e o Sonic Boom. O Reset, esse disco, é uma colaboração desses dois artistas. O nome por trás do Panda Bear, do projeto Panda Bear, é o Noah Lennox. O Noah Lennox, ele é integrante de um grupo chamado Animal Collective, que é um grupo que trabalha muito a partir do pop psicodélico. Não diferente o Sonic Boom, que é o produtor Peter Kemper, que também traz essa psicodelia típica dos anos 60 para produções mais contemporâneas. Então, apesar de ter esse tom da psicodelia, não é um álbum complicado, é na verdade um álbum bastante colorido, muito divertido de ouvir, e a gente, ao longo das faixas desse disco, percebe vários elementos, como as harmonias vocais, que lembram muito o Beach Boys dos anos 60, para quem conhece o clássico álbum Pet Sounds. Tem muitas referências da psicodelia dos anos 60, claro, com uma abordagem bastante atual, misturando ali com elementos eletrônicos e causando toda essa ambientação muito experimental, mais acessível desse disco. Esse é o Reset do Panda Bear com Sonic Boom. Em quarto lugar da minha lista de lançamentos de agosto, eu quero falar de uma artista que lançou em 2019 um álbum que chamou bastante a minha atenção, que é o álbum Christine. A artista é a Julia Jacklin. A Julia Jacklin é uma cantora e compositora australiana que ela traz as guitarras do indie rock, as sutilezas do indie pop, com aquele som meio enevoado também e abrilhantado do dream pop, né, com bastante camada, com extensões vocais bem límpidas, mas que também mistura com um pouco de country alternativo até. Isso era bem presente no álbum de 2019, mas agora em 2022 a minha indicação é o álbum Pre-Pleasure. Nesse disco a Julia Jacklin
ela segue com os seus elementos, né, guitarras, um pouco mais de ambientações e sintetizadores, e é um álbum tipicamente melancólico, bem sentimental, mas que causa que desperta uma familiaridade de quem está ouvindo. Você realmente se sente conversando ali com a Julia Jacklin, com as suas confissões vulneráveis enquanto ela compõe as suas canções. Por isso que eu acho um álbum bem interessante para a gente conhecer. Certamente a Julia Jacklin é uma artista que ainda vai lançar grandes projetos, como tem lançado desde o final da década passada, e agora ela chega com o Pleasure, mais um disco bastante confessional, muito pessoal, e que convida a gente para essa sonoridade com guitarras leves, com ambientações convidativas e familiares, para a gente imergir nas reflexões que ela propõe. Agora, o top 3 da minha lista de lançamentos de agosto começa com uma banda que eu também descobri em 2019. É uma banda de rock alternativo canadense chamada Kiwi Jr. Lembra que eu comentei lá no início sobre o Tony Molina, um artista que faz músicas bastante enxutas com guitarra, levadas de guitarra, com o tal do power pop? Pois é, o Kiwi Jr. também faz isso, tem feito desde 2019, é uma banda bem recente, e eles lançaram esse ano o álbum Shopper. O Kiwi Jr. tem muito esse uso de composições bem diretas. Eu acho que a prontidão assim nas letras é tudo muito rápido, muito sucinto, enxuto, bem reduzido, mas não por isso menos potente. O Kiwi Jr. traz esse elemento de assertividade sem profundidade. Eles fazem isso a partir de uma sonoridade que puxa bastante do rock alternativo dos anos 80, 90 e 2000, ou seja, é muito inspirado em uma banda clássico do indie rock, que é a banda Pavement, com umas guitarras meio empoeiradas assim, mas muito leves de serem ouvidas. Também remete a bandas dos anos 80 e do começo do rock alternativo dos anos 2000, principalmente ali dos Estados Unidos. E nesse álbum, o Shopper tem muita guitarra, obviamente, guitarras bem rápidas, bem diretas, mas aqui entram elementos a mais, por exemplo, o uso dos sintetizadores, que remetem bastante a New Wave, o estilo de música muito marcante dos anos 80. E é muito interessante porque é uma camada a mais a ser trabalhada em uma banda que tem uma discografia já bastante consolidada. Esse é o terceiro álbum apenas da banda, que já tem uma discografia bem regular, com um nível muito bom, transitando agora das guitarras mais ardidas, como eu disse, para os sintetizadores mais discretos com a influência da New Wave. E eu queria mencionar aqui, destacar nesse top 3, 3 músicas de cada um desses discos. Do álbum Shopper, do Kiwi Jr., essa banda de indie rock canadense, eu destaco a música Unspeakable Things, com destaque para as melodias dessa faixa. Além disso, a faixa Night Vision, que representa bem essa mudança de sonoridade, né, das guitarras ardidas para os sintetizadores mais discretos. E por último, a faixa Downtown Era Blues, que representa bem esse lado mais enérgico e assertivo da banda. Aqui é minha indicação, então, Shopper, Kiwi Jr. Agora, o top 2 da nossa lista de melhores de agosto, com o álbum Freak Out Release, do Hot Chip. Hot Chip é uma banda de indie eletrônico, flerta muito mesmo com a música eletrônica. É uma banda britânica que é muito inspirada, na verdade, no grupo Talking Heads, do David Byrne, muito influente nos anos 70 e 80. O David Byrne era muito ligado ali ao David Bowie. O David Byrne, inclusive, segue em atuação hoje em dia. E, enfim, o Hot Chip é muito influenciado pelo trabalho do Talking Heads, que tem esse lado mais experimental, e do Pet Shop Boys, outra banda muito importante dos anos 80, que era cheia de sintetizadores, com som carregado, sintetizadores, extremamente dançante. E o Hot Chip combina Talking Heads, o lado mais experimental, com o lado dançante do Pet Shop Boys, e essa mistura, esse mix aparece muito bem no Freak Out Release, o disco mais recente do grupo britânico. O que a gente vê nesse disco, que já é o 8º da carreira desse grupo,
que eles seguem as tendências do synth pop, ou seja, a música principalmente à base de sintetizadores, as músicas mais funkeadas, né, com bastante balanço, com linhas de baixo, batidas bem marcadas, dando esse clima dançante, mas também tem os momentos mais contemplativos e, na verdade, até melancólicos, com os seus trechos eletronicamente carregados, a saber pela faixa título, que é aquela típica música eletrônica bem ardida, sabe? Bem ruidosa, mas muito bem feita. Tematicamente, esse álbum é sobre o conflito entre as dores da vida adulta e a euforia da juventude. E é a dualidade que aparece no título, inclusive. Você surtar e se libertar, né? O resenhista Philip Sherburne, da Pitchfork, ele disse o seguinte: por mais barulhentos que os grooves possam ser, as preocupações líricas da banda são esmagadoramente pensativas. Taylor disse que a sua composição desta vez foi inspirada por envelhecer e ver amigos experimentando os lados mais difíceis da vida, divórcio, doença e até suicídio. Aqui essa mescla muito interessante da euforia dançante eletrônica do Hot Chip com as suas letras bastante confessionais, contemplativas e melancólicas. Para você perceber isso, eu indico 3 faixas. Em primeiro lugar, a faixa Down, que é sem dúvida a mais eufórica dançante, a faixa Broken, a mais confessional, e a faixa título Freak Out Release, que é a mais elétrica desse álbum. E agora a gente chega ao primeiríssimo lugar da nossa lista de lançamentos de agosto, com ninguém mais, ninguém menos que uma das bandas que eu mais admiro no cenário brasileiro atual, que é o Magloire. Magloire é uma banda de indie rock baiana, liderada pelo Thiago Oliveira, que também tem uma carreira solo interessante. É uma banda baiana que traz o pop rock com tons bem psicodélicos e muito abrasileirados. Nesse, que é o 5º álbum da banda, e inclusive o álbum chama 5, né, em latim, não falta nenhum desses elementos. Tem bastante rock, bastante guitarra, tem muita psicodelia sessentista, com referências explícitas, e tem muita brasilidade também, que dá todo o ambiente ensolarado do álbum, que tem muitas faixas que transitam ali também entre a euforia bem clareada, né, bem brilhante, e também os versos confessionais que costumam aparecer nas composições do Thiago Oliveira. As canções desse disco trazem um equilíbrio entre o escape e a seriedade, a reflexão séria, meio que aquela coisa de você dançar pensando. Isso acontece principalmente porque a banda estende o seu campo de atuação. Apesar de ser fiel aos seus elementos típicos, ela acrescenta mais orquestrações, mais usos de metais, que inclusive são deliciosíssimos de ouvir. E apesar de lidar com conflitos internos, o eu lírico, ele traz também, ele convida a gente para celebrar a vida dançante. E eu destaco aqui a leveza intensa dos metais, como eu disse, e também a leveza das melodias. Bem, eu indico 3 faixas para você conhecer esse mundo do 5º álbum do Magloire. Primeiro, A Vida é uma Aventura, que é a mais eufórica, transmitindo esse sentimento leve e agitado, celebrativo do disco. Também indico Eles, a mais roqueira e com um espírito de inconformismo do disco. E a faixa Vira-Lata, que sem dúvida é a mais romântica e a mais reflexiva. Sendo assim, para a gente encerrar, eu indico 3 faixas desse 5º álbum do Magloire. Em primeiro lugar, A Vida é uma Aventura, faixa que abre o disco e é a mais eufórica. A faixa Eles, que é a mais roqueira e que tem esse espírito de inconformismo típico do rock. E por último, a faixa Vira-Lata, que sem dúvida é a mais romântica e a mais confessional. Esse foi o nosso primeiro vídeo de lançamentos do mês. A gente falou sobre os lançamentos do mês de agosto. Espero que você tenha gostado, tenha descoberto coisas novas e se aprofundado talvez naquilo que você já conhece. Espero que você descubra coisas novas, conheça mais, possa conhecer essas canções e quem sabe descobrir novos artistas favoritos, apreciando as belezas e dádivas que as novidades da música têm pra gente ouvir e pensar. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo do Ouvido Pensante.